Pergunta agora, Ok, Piperno. vamos lá. Esquece que as câmeras estão ligadas. Pode perguntar o que você quiser. Adriles, como dificilmente a gente vai chegar a um denominador comum, um consenso sobre essa questão, eu só queria te perguntar Não, pode uma olhar para coisa. ele, não precisa olhar para a Me câmera. olhe. Eu vou olhar para você, Olhe então, para aquele mim. olhar fulminante, seu Olha para Adriles. mim. Eu sou meu vez, eu vou É isso tentar aí, não, consertar o mas eu vou mirar Vamos no lá. meio aí. É o seguinte, você, diante de toda essa questão de comunicação, além da questão enfim, da negligência, nós não vamos chegar a um consenso sobre isso, mas você, por exemplo, em relação à questão da comunicação do governo federal nessa questão da pandemia, você faria uma limpa nessa área, você demitiria todo mundo? Toca aqui. Eu acho que o grande defeito dessa presidência da República, desse governo, é a comunicação. Porque ele não sabe exatamente comunicar as inúmeras virtudes que ele tem no combate à pandemia. Bolsonaro tem uma atitude incisiva, agressiva, que parece arrogante, que parece insensível, mas é um homem que, por exemplo, só para contrapor a sua mensagem, antes dos 90% dos países da União Europeia começou a vacinação. Ele tem um problema de comunicação realmente. Ele realmente teve uma linguagem e uma postura em relação à vacinação quase que negacionista no último semestre de 2020. Mas assim que a Anvisa e o FDA aprovaram as vacinas, inclusive, com mérito, as vacinas que o Dória trouxe da China para cá, ele imediatamente colocou a serviço da população um dos maiores serviços de vacinação e um dos primeiros serviços de vacinação do mundo. Então você tem razão. O problema do Bolsonaro é um problema de comunicação pessoal e do seu próprio governo. Então agora, você na concorda? ação, na história efetiva, ele está fazendo um grande serviço no combate ao coronavírus. Você concorda, então? Você concorda concorda com os senadores que aprovaram a quebra de sigilo das redes sociais de Bolsonaro, então? Não, isso é completamente absurdo. Mas você acabou de falar que ele tem um problema de comunicação. É um problema de comunicação. Ele tem um problema de comunicação. Você está falando da relação da fala dele em relação à AIDS? A tudo isso. Especificamente? A todo o conteúdo que está disponível. Porque o grande questionamento é em relação a fake news, que você abordou aqui. Qual fake em news? relação à comunicação, sim, nós estamos falando sobre isso, ou Então, não? vamos lá. Sobre o fake news, sobre essas informações que... Eu até queria... Você falou sobre a comunicação, é uma coisa interessante. Vamos lá. Na live do Bolsonaro, vários papéis estão em cima daquela mesa. Quem coloca aquilo ali? Ele, não sei. Deixa eu te falar. Porque essa informação da revista da Exame, ela tem uma entrevista, é uma reportagem extensa. Ele pegou um recorte e divulgou. Então você é a favor do que os senadores não, de forma alguma. aprovaram? Vamos lá. Primeiro, a primeira vez que bloquearam o Bolsonaro foi um post que ele falou sobre a possibilidade de trabalho de liberdade no isolamento social. Acharam que o isolamento social era uma figura sacrossanta que não poderia ser indevida. E da experiência pessoal que ele teve em relação à cloroquina, que segundo ele seria positiva. Eles retornaram a esse post novamente, porque acharam que era uma coisa arbitrária. Como é arbitrário donos de redes sociais terem proibido, cerceado, calado e perseguirem vozes conservadoras, inclusive do Donald Trump, lançando a fake news, os donos das redes sociais, que ele teria mandado invadir o Capitólio, que é uma mentira. Agora, falando especificamente... Mas incentivou. Não, de forma alguma. Incentivou ele não invadiu. incentivou e condenou. Incentivou e invadiu. Não incentivou e condenou. Agora, falando especificamente sobre a fala do Bolsonaro em relação a essas matérias da Exame, da Forbes, da Exposé. Ele fez uma fala assodada, apressada e, sim, irresponsável, tornando uma coisa generalizada uma coisa que era específica. Tá respondido. De uma vacina. Calma, não. Uma coisa, por exemplo, da relação da vacina da Sputnik poderia causar mais AIDS, até o governo da África do Sul se posicionou contra, etc. Só que ele falou de maneira apressada, assodada e irresponsável. Mas uma coisa é pressupor que a liberdade de expressão pressupõe falas assodadas e irresponsáveis, porque no caminho da verdade tem vários obstáculos, meu caro. Então você não pode limitar toda opinião como sendo insegura para a sociedade. Realmente o Bolsonaro distorceu umas coisas. Vale tudo não na liberdade de expressão? O que não vale, a questão é, se ele falou alguma coisa... Adriles, você tem que ouvir. Eu acho que é o Se ele falou uma coisa irresponsável, ele tem que ser criminalizado por injúria, calúnia, foi, aliás, o que disse o aliado dele, censura Arthur prévia é um crime muito maior do que uma o fala aliado dele, Arthur Lira, disse opinião torta. Ele que se defende. E tem mais uma coisa, Adriles. Eu acho que ele está querendo fazer carreira aí, quem sabe, nas artes cênicas, no cinema, porque quando ele foi para a ONU, lá, aquele vexame internacional do Brasil, eu imaginei que ele estivesse tentando, sabe, ser o próximo ator do Borat. Discurso de um estadista. O cara que... Estadista do quê? Estadista. Falou em liberdade, o cara que vai lá comer pizza na rua, falei, tá aí o nosso Borat. Tá aí o nosso Borat. Você não gosta do povo? Você é um homem de esquerda, não gosta do povo que come na rua? Agora eu vou falar um negócio pra você. Eu, depois que vi o Bolsonaro falando essas barbaridades, essa coisa criminosa, esse fascínio do verbo, nessa história da AIDS, eu imaginei uma outra coisa. Você sabe que ouviram o Bolsonaro ali?
o Orson Welles, de 1938, a invasão do mundo, a guerra dos mundos. A guerra dos mundos. Vamos incentivar, vamos, sabe, trazer pânico. Acho que está faltando pânico aqui nesse. Porque não é uma outra, porque não existe uma outra justificativa para cometer uma barbaridade dessa. E ele não cita a África do Sul, ele cita naquele texto o Reino Unido, que obviamente desmentiu a história. Senhores, se os senhores pudessem puxar uma palavra para definir a atuação do governo federal durante todo esse período de pandemia, que palavra é essa, Adriles? Mártir. Mártir porque é um homem, é um governo que tentou alertar a população sobre possibilidades de fome, de miséria, de desemprego, sobre a possibilidade de distanciamento social. Um homem que mais vacinou, um dos que mais vacinaram no mundo, que trouxe a possibilidade de liberdade de médica, de receitar algum tipo de remédio que combatesse os sintomas das pessoas e é visto como um assassino e genocida por políticos oportunistas. Ele é um mitomaníaco. Agora, ouvindo o Adriles, eu só não sei se ele vai ser candidato ao Nobel de Economia, da Paz ou da Saúde. Bolsonaro é um humanista.